Oba, 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 bora lá, bora lá, bora lá. E aí, dandanzitos e dandanzetes, moisitos e moisetes, professor Dandan está de volta, rapaz. Estão me perguntando aí o que é moisito, o que é moisete, o que é moi. Eu falo muito moi, o que é esse moi, rapaz? Gente linda, aqui no Ceará, moi é moi de chifre. Moi de chifre, certo? Então, se eu chamar você de moi, eu tô chamando você de chifrudo. Fique triste não, rapaz. Fique triste comigo não por estar sabendo disso agora, porque um homem indefeso, né? Um homem sem chifre é um homem indefeso. Mulher também. Então, Moisitos, Moisetes, Dandanzitos e Dandanzetes, seja bem-vindo a mais uma live do Professor Dandan para a banca IBFC, ó, concurso dos Correios, galera. Mais uma livezinha de premonição. É a live de previsão do Dandan, certo? Ele está testando aqui, ele está puxando aqui os seus mantras, está chamando os seus chakras, está chamando todo mundo, certo? Para mostrar para você o que é que vai cair aí na prova da IBFC. Meus lindos, o tema que eu escolhi hoje é o seguinte, vamos descer aqui pro edital. Aqui embaixo, ó o tema, ó, certo? Eu já fiz revisão aqui de fração. Inclusive, teve gente lá no vídeo passado perguntando: professor, faz revisão de fração? Já fiz, gente. Pelo amor de Deus, vamos acompanhar o canal, né? Já fiz fração. Eu já fiz regra de 3. Eu já fiz função do primeiro grau. E agora vou fazer a função do segundo grau. Olha que lindo. Eu vou dizer tudo para ti que eu acho que a banca IBFC pode cobrar de função do segundo grau, beleza? Hoje também, pessoal, estarei postando meu quinto e último simulado dos Correios. Esse simulado, aliás, os 5 simulados só estão disponíveis para quem virar membro do Dandan. Então, vire membro, clique aqui do ladinho no botão aderir, ou então você vem no link debaixo do PDF, gente, abaixo do PDF, tem um link lá que eu coloquei assim, ó, seja membro, aí tem meu nome, Dandan da Matemática, você clica nele para virar membro. Somente R$ 4,99 tu vai ganhar tudo, vai ganhar todos os simulados, nosso grupo lá de revisão, então assim, tá fantástico. E já te peço para dar o like, cara. Tem vídeo meu aí, teve um cara que reclamou aqui ontem, né? Ontem. Já é isso, professor. O vídeo tem 2.000 views e só 500 likes, 400 likes. Pois não é. Vocês estão esquecendo o like, rapaz. Mete o dedo no like aí, que fortalece demais o Dandan. Beleza? Antes da gente partir, galera, eu já quero que você me diga qual é o próximo tema que você quer. Estou fechando aqui função. Tá faltando aqui, ó, o tema 1, o tema 4, 5, 7 e o tema 8 ainda. 5 dias. Nós temos aí mais 5 dias para a prova, então até sexta-feira, não se preocupe, o Dandan estará fazendo todos os temas do teu edital, mas gostaria que você dissesse qual é o próximo tema que você quer que a gente brinque aqui. Beleza? Coloca aí nos comentários. Professor, eu quero agora porcentagem. Não, professor, eu quero desconto e juros. Seria interessante juros e descontos ser antes de porcentagem, né, galera? Aliás, depois de porcentagem. Porque aqui você precisa dominar muito bem a porcentagem para depois aprender juros, né? Então decida aí o que é que você quer que o Dandan vai trazer na próxima live dele amanhã. Beleza? É isso. Tema de hoje: função do segundo grau. Eu preparei 9 problemas, eu acho, ó. 9 probleminhas, revisando tudo de equação e tudo de função. E o meu último problema aqui é um problema espetacular. Esse problema 9 aqui é o melhor problema que eu acho. Tá bom? E antes da gente começar, claro, nós vamos fazer a nossa revisão, né, galera? A gente vai vir aqui numa folha em branco e nós vamos mostrar tudo que é importante para a tua prova, beleza? Deixa eu colocar aqui uma cozinha branca. Deixa eu fechar aqui, ó. Vamos lá? Pronto, Moisés. Está começando oficialmente a sua live de revisão de função do segundo. Pronto. Uma bolinha, né? Do segundo grau. Show. Então, o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver a equação do segundo grau. Você vai até colocar aqui os tópicos na ordem, ó. A gente vai ver a equação do segundo grau, os elementos, né? Relembrar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Nós vamos relembrar como é que se calcula um delta, tá? O que é que significa esse delta? Não é só calcular o delta, o significado do delta, se o delta for positivo, o delta for negativo, o delta der zero, por exemplo, o que é que acontece com as raízes. Nós vamos ver as fórmulas das raízes e nós vamos ver a soma e o produto.
Além disso, é muito importante você também, já em soma em produto, emendar aqui a forma fatorada de uma equação do segundo grau, beleza? Desse tema todinho aqui, cara, é importante, né, você dominar as raízes, você saber como é que se calcula as raízes e também saber a soma e o produto. Não pode deixar de chegar na prova, né, sem saber esses assuntos. Não pode chegar lá sem saber essa brincadeira. Isso aqui é equação, não tem nada a ver com função ainda. Só que tu aprende função se dominar as equações antes. E de função, quem que a gente vai ver? A gente vai ver, pessoal, o que acontece com o gráfico da função, certo? O que é que acontece com o gráfico? Por exemplo, se o A for positivo, o A for negativo, como é que é o desenho do gráfico? E o mais importante de função é tu saber o vértice da parábola, né? Tu saber quem é o x do vértice e quem é o y do vértice. Então, a parte de equação e função do segundo grau é um negócio mais decoreba. Talvez por isso que a galera goste mais, entendeu? São várias fórmulas que tu vai ter que decorar. Enquanto na função é mais braçal, né? É mais conta, é sistema, você tem que analisar mais. Talvez seja por isso que a galera prefira a equação do segundo grau. Pronto, está preparado? Pegue o seu papel, pegue seu post-it e vem com o Dandan revisar a equação do segundo grau. Meus lindos, equação do segundo grau é um negócio desse tipo, ó. Equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau é algo desse tipo. ax2 mais bx mais c igual a zero. Toda equação vai ter que ter o igual a zero. Ela é do segundo grau porque aqui em cima, certo, tem um expoente maior, que é o expoente 2. O maior expoente do polinômio, que isso aqui é um polinômio, tá? O maior expoente, ele me diz qual vai ser o grau da minha função. Se, por exemplo, aparecer aqui um 3 em cima, aí a equação vai ser de grau 3, né? Aqui é de grau 2, uma equação do segundo grau. E como ela é uma equação de grau 2, obrigatoriamente tu vai ter duas raízes, entendeu? Nós vamos ter aqui que ter duas raízes numa equação do segundo grau. No máximo, duas raízes. Uma equação de 10º grau tem no máximo 10 raízes, entendeu? Então, a quantidade do expoente determina quantas soluções tu vai ter. Raízes são as soluções. São os valores de x que tornam a equação ser zero. O valor de x que tu troca aqui para essa conta dar zero, beleza? Maravilha. Vamos dar uns exemplos de equação aqui, ó. Primeiro exemplo é esse. A equação, por exemplo, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Note que a primeira coisa quando tu pegar uma equação é tu determinar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Quais são os números que representam esses coeficientes. Galera, quem é que está antes do A, né? Você pode pensar que não tem nada aqui, ó. Aí tu vai dizer que o A é zero. Não, gente, o A nem pode ser zero, porque senão isso aqui daria zero, e aí nem seria uma equação de grau 2, seria uma equação do primeiro grau. Então o A nem pode ser zero. Quando não aparecer nada na frente, aqui, ó, tá escondido o número 1. Então o A dessa brincadeira é 1. O B dessa brincadeira, ó, é o cara que está antes do X, seria o mais 5, não precisa colocar o mais. Mas se for menos, tem que colocar. Certo? E o C é o último cara, o C vale 6. Observe que todos os elementos têm valor, né? Nenhum deles é zero. Se todo mundo aqui tem valor, essa equação é uma equação completa do segundo grau. Vai ser, no geral, essa aqui que a gente vai ter que estudar. Mas existem equações que não são completas. Quando você pegar uma equação que não é completa, gente, você não precisa tirar o delta, não precisa calcular o x1 e o x2. Você vai usar apenas a conta, uma fatoraçãozinha para descobrir as raízes, tá? Vamos já chegar lá, se preocupe não. Exemplo 2, vamos pegar outro exemplo. Pode acontecer de tu pegar uma questão assim, ó. Menos 4x menos 2x ao quadrado mais 8, por exemplo, igual a zero. Essa continua sendo uma equação do segundo grau, mas é uma equação do segundo grau que está bagunçada. Ó. Ela não está na ordem que a gente é acostumado a ver, né? O x primeiro, o x ao quadrado na frente, depois o x e depois o termo sem nada. Ó. Certo? Está bagunçado. Então, o meu medo é que você pense assim, o A vai ser menos 4, porque é o primeiro que aparece
O B vai ser o menos 2, porque é o segundo que aparece. E o C vai ser 8, que é o segundo, o último que aparece. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Você tem que observar a ordem correta. O valor de A é sempre o cara que está junto do x quadrado. Então, por mais que a equação está bagunçada, você sabe que o A aqui, na verdade, é um número menos 2, ó, que ele está antes do x quadrado, tá? O B é o cara que sempre vai estar antes do x, então quem está antes do x é o menos 4. E o C é o termo independente, é o termo que não tem x, seria o número 8. Então, novamente, aqui é um exemplo de uma equação completa. Beleza, o que é que nós vamos saber, cara, de uma equação completa? O seu primeiro passo para descobrir uma equação do segundo grau, algumas coisas sobre a equação do segundo grau, é tu calcular o delta, certo? Então, o delta, anote, tá? Anote as formulazinhas de hoje se você não tá bom ainda em função. O delta é este cálculo aqui. Eu estou colocando com letra maiúscula, mas é a mesma coisa da minúscula, tá, gente? Não se preocupe, não. O delta é essa fórmula, galera. B ao quadrado menos 4AC. E para tu calcular as raízes da equação, você tem uma única formulazinha, que é essa, ó. Vai ser, deixa eu botar aqui a fraçãozinha, ó. Vai ser menos o valor do B, mais ou menos a raiz quadrada desse delta, e tu vai dividir por 2 vezes o valor do A. Essa é a fórmula para encontrar as raízes da equação. O professor Malciano disse que eram 2 raízes, aqui só tem uma. Não, pessoal, aqui tem 2. Quais são as 2? Tu tá vendo que bem aqui tem um valor mais e menos? Pois é, tu vai ter um valor positivo e um valor negativo. Tu vai ter a primeira raiz, que ela é do tipo, ó, vai ser a mesma coisa, só com um sinal de mais. O menos b não muda. O que vai mudar é a raiz, que aqui nesse caso vai ser positiva, divide por 2a. Enquanto a outra, ó, vou até pegar aqui para tu ver, ó. A outra, não, só quero isso aqui, galera. Pronto. A outra é a mesma coisa. Vou colar, ó. Mesma coisa, tá vendo? Deixa eu só diminuir aqui essa bichinha. Pronto, ó. É exatamente a mesma coisa. O que é que vai mudar? Eu não vou chamar de x1, eu vou chamar essa brincadeira aqui, ó, de x2, tá? E nem aqui no meio vai ser mais, aqui no meio vai ser menos, mas continua sendo a raiz quadrada do delta. São as duas raízes da equação, né? No geral, nem sempre, mas no geral você vai ter uma raiz positiva e uma raiz aqui negativa. No geral, mas pode ser que as duas sejam negativas, pode ser que as duas sejam positivas, pode ser que nem tenha raiz, entendeu? Pode ser que seja tudo diferente aí nesse negócio. Geralmente quem determina, né, quantas respostas nós vamos ter é justamente esse delta. Por que, Moi? Por que, galera? Deixa eu mudar a cor. Por que, galera? Certo? Quando tu vai calcular o x, tu precisa do quê? Tu precisa calcular a raiz desse delta. Então, toda vida que eu tirar o delta, automaticamente tu já vai ver eu calculando a raiz dele. Eu já vou calcular direto. Eu não vou substituir aqui o delta para depois calcular a raiz. Eu já vou calcular direto. Vou já fazer um exemplo. E aí, ó, dependendo da raiz, talvez não tenha resposta esse delta. Nós já sabemos, galera, que sempre nós vamos ter raiz quadrada de um número positivo. Existe raiz quadrada de positivo. Então, toda vida que o delta for um número maior que zero, ou seja, for um número positivo, o que é que vai acontecer? Você vai ter que ter duas respostas. Você vai ter duas raízes diferentes. Como assim, professor? Eu não entendo isso aqui, não. Eu só decoro, mas não entendo. Gente, lá nas raízes, tu tem um mais a raiz e um menos a raiz do delta, entendeu? Concorda? Então, como o delta tem raiz exata, por exemplo, se pegar a raiz quadrada de 25, vai dar 5, né? Então, o valor que tu vai trocar aqui vai ser o 5. Então, na primeira raiz, tu vai fazer alguma coisa mais 5, e na outra, tu vai fazer alguma coisa menos 5. É claro que aqui vai dar o quê? Duas respostas diferentes. Que tu está fazendo mais 5 e aqui menos. Vão dar dois valores diferentes. Por isso que eu coloquei que você vai ter duas raízes diferentes. Tá bom? Mas pode acontecer do delta ser zero. Tá? Se o delta for zero, olha o que acontece. Quando tu trocar a raiz, aqui não vai ser zero? Então, isso aqui se elimina. Ó. Zero não serve de nada. Se elimina aqui e se elimina aqui. Porque mais zero vai continuar dando B
E menos 0 vai continuar dando B. Ou seja, tu vai ter na conta um B e um 2A, um B e um 2A. É diferente esse negócio? Não é. Isso aqui vai sumir, ó. Isso some e isso some. O que é que sobra? Isso e isso, que são coisas idênticas, são coisas iguais. Então, quando o delta for exatamente 0, galera, o que é que vai acontecer? Você vai ter duas raízes idênticas. Você vai ter duas raízes reais, tá? Você vai ter duas raízes reais, tá bom? Duas raízes, vou nem colocar o real, tá? Duas raízes idênticas. O valor do x1 vai ser igual ao valor do x2. A gente chama isso aqui de dizer que tem apenas uma única raiz, né? Tem apenas uma única raiz, porque a outra vai ser igual à primeira, então, na verdade, você só tem uma. Mas você pode também aparecer no item que tem duas raízes idênticas, não tem problema não, tá? Pode acontecer também esse tipo de argumento. Então, toda vida que o delta for positivo ou for igual a 0, tu vai ter resposta, tu vai conseguir achar o valor de x. Agora, quando o delta for negativo, o delta for um número menor que 0, galera, aí aí não dá não, certo? Por quê? Quanto é que, por exemplo, a raiz quadrada de menos 9? Não tem, entendeu? Não tem a raiz quadrada de menos 9 nos números reais. O professor vai dar menos 3, né? Não, não, pessoal, porque menos 3 multiplicado com menos 3, menos com menos é mais, né? Então fica mais 9. Tu nunca vai conseguir pegar dois negativos e multiplicar de modo que a resposta também dê negativo. Ou seja, quando a raiz for um número negativo, tu já coloca na cabeça. Não tem raiz. Não tem raiz. Beleza? Claro que não tem raiz real. A questão vai ter que dizer essa palavra real, porque senão vai ser anulada, né? Porque nós temos raízes complexas, raízes que não são reais. Mas isso não nos interessa. A questão vai ser clara e vai dizer um desses três tipos aqui. Quando o delta for maior que 0, tu vai ter duas raízes. Quando o delta for igual a 0, tu vai ter duas raízes iguais. Ou seja, são, na verdade, apenas uma única raiz real. E quando o delta for negativo, não tem raiz. Vou fazer um exemplo e te mostrar o que é que vai acontecer. Ó. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplozinho aqui. Ó. Exemplo. Calcule para mim todas as raízes desta equação. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Pronto. Então, você tem uma equação do segundo grau e eu quero que você determine as raízes dessa equação. Quem já está fera em equação pode até fazer de cabeça, descobrir aqui quanto é que vale o x apenas usando soma e produto. Mas a gente não sabe ainda, teoricamente, o que é soma e produto. Ainda vou revisar, né? Vou já chegar lá. Bora lá, galera. A ideia é a seguinte. O primeiro passo é tu calcular quem é o A, quem é o B e quem é o C. Claro que a conta já te deu na ordem, né? O A está aqui, ó, seria o número 1. O B é o número menos 7. E o número C, ele vale 10 positivos, tá? Achou o A, achou o B, achou o C. Qual é o seu segundo passo? Calcular o delta. Então, a galera adora esse conteúdo porque tem uma receita de bolo, né? Tem um passo a passo a se seguir. Então, é difícil você errar quando tem uma receitinha. Perfeito? Então, o delta vai ser o B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Meus lindos, atenção aqui, ó. Esse valor aqui não depende do B, não. O B pode ser menos, pode ser mais. Isso aqui sempre vai dar positivo. Sempre. Tanto quanto for menos, quanto for mais. Porque uma coisa ao quadrado sempre vai ser positiva. Sempre. A galera estava com dúvida assim, ó. Menos 3 ao quadrado, por exemplo. Isso aqui não vai dar positivo. Agora, isso aqui vai dar. Menos 3 ao quadrado vai dar positivo. Entendeu? Qual é a diferença? Um tem parênteses, o outro não. O parênteses aqui, na verdade, quando não aparece, ele está escondido aqui, ó. Certo? Na verdade, escondido aqui. Certo? Você faz primeiro o 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? É o 3 vezes 3 que dá 9. Por isso que essa conta vai dar menos 9.
Aqui não. Aqui quem está ao quadrado é o menos 3 inteiro, ou seja, o menos 3 vai se repetir 2 vezes. E aí menos com menos dá mais, por isso que aqui vai dar mais 9. Então, o pessoal tem dúvida nisso, muita dúvida nesse negócio. Eu já tirei a dúvida disso aqui lá em números inteiros. Mas no caso do delta, isso não vai mudar, gente. No delta, está sempre ao quadrado. E sempre ao quadrado, aqui vai ser sempre positivo. Essa primeira parte aqui, ó, sempre vai dar positivo. Então, o delta vai ser b ao quadrado, veja, não é o 7? Eu vou esquecer o menos, que eu já sei que vai dar mais. Não é 7? Quanto é 7 ao quadrado? Que seria 7 vezes 7? 49. Menos 4 vezes o A é 1 e o C vale 10. Então, fica vezes 10. Conclusão, o delta vai dar 49 menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 10 dá 40. E 49 menos 40 vai dar quanto? Vai dar delta igual a 9. Pronto, achou o delta igual a 9. Beleza, qual é a primeira conclusão? Tu tá vendo que o delta é um número positivo, então tu vai ter duas raízes diferentes. Tu vai ter que achar dois valores diferentes para o x, beleza? Maravilha. Mas antes, galera, tu já sabe, a gente não vai trocar o delta por 9. A gente vai usar a raiz do 9, né? Sempre na conta é a raiz. Então, quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Tu vai usar esse valor na tua formulazinha. Qual é a fórmula? Tá aqui em cima. Ó. Você já deveria ter anotado as duas fórmulas. Tá aqui e tá aqui. O x vai ser, ó, x igual menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. E aqui tu vai achar duas respostas. A primeira, x1 é menos o b mais a raiz desse delta sobre 2a. Bora calcular. Agora, cuidado. Quem é o b, galera? O b é o menos 7. Quando você trocar esse menos 7 aqui, já tem outro menos aqui junto, ó. Então, você vai ter esse menos e esse menos. Menos com menos vai dar mais. Então, fica mais 7 mais... Quem é a raiz do delta? Aqui, ó. 3. E tu vai dividir por 2 vezes o valor do a. Quanto é o a? O a é 1, né? Então, vai ficar 2 vezes 1. Pronto. Aí a conta se encerrou, galera. Quanto é 7 mais 3? 10. E 2 vezes 1? 2. E quanto é 10 dividido por 2? 5. A primeira raiz vale 5. Perfeito? Perfeito, perfeito? Faz sentido ser 5? Ó. Olha o que acontece. Troca aqui o x por 5. Faz de cabeça. Ó. Se eu trocar aqui por 5, vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Menos 7 vezes o 5, 35. Mais o 10. E aí, ó, quanto é 10 mais 25? 35. 35 menos 35 dá 0. Então, deu tudo certo. X igual a 5 resolve a equação. Show? Agora, tu vai ter que achar o segundo valor, que é o x2. O segundo valor, gente, é a mesma conta. É a mesma. O que vai mudar é somente este sinal aqui, ó. Em vez de fazer mais 3, mais a raiz, vai fazer menos essa raiz. Então, vai ser agora 7 menos o 3 dividido por 2. 7 menos 3 é 4, e 4 dividido por 2 vai dar 2. Conclusão. Na equação do segundo grau, a primeira raiz vale 2 e a segunda raiz vale 5. Tanto faz, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ah, a primeira é 5, a segunda é 2. Tanto faz. Tanto faz, não vai mudar, não vai morrer, entendeu? Você não vai perder a questão porque colocou primeiro o 5, depois o 2, não. A gente costuma colocar na ordem, né? Primeiro o 2, depois o 5, mas tudo bem. Essas são as soluções. Ou, né? Coloque ou, para ficar mais bonito. Mais bonitinho, né? Ou o x é isso, ou o x é isso aqui. Beleza? Maravilha, né? Pronto, Moisitos, está aí a primeira parte de você conhecer uma raiz. Outra perguntinha. Faz sentido o x ser 2? Vamos ver. Vamos trocar aqui o x por 2. Se eu vier na equação e trocar o x por 2, ó, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, menos 7 vezes o 2, ó, que vai dar 14, mais o 10. 10 mais 4, 14. 14 menos 14, perdão, vai dar 0. Então, faz sentido. Beleza, então, você acertou a sua continha. X é 5 e o x tem que ser
2. Beleza, Moisitos? Isso ainda falando de equação do segundo grau. Perfeito? Agora, uma coisinha legal para tu pegar de equação é a tal da soma e produto. E a gente vai aproveitar essa equação que a gente já tinha achado, tá? Soma e produto. A equação que a gente vai analisar vai ser essa que eu acabei de escrever. Foi a equação x ao quadrado menos 7x mais 10. A gente tinha achado, Moi, que o primeiro x era 5 e o segundo x era quanto? 2, né? E aí existe uma relação muito bonita da soma e do produto com a tua equação. Olha que lindo. O que seria a soma das raízes? A soma seria pegar o x1 e somar com o x2, concorda? Ora, galera, mas quem é o x1 mais o x2? Quanto é 5 com mais 2? 5 com mais 2 vai dar 7. Opa, tu tá vendo bem aqui, ó, que tem um 7zinho na tua equação? Ah, rapaz, espera aí. Agora calcula o produto. Quem é que seria o produto? Seria pegar o x1 e multiplicar com o x2, certo? Quem é o x1? É o 5. E o x2? É o 2. Quanto é 5 vezes 2? 10. Opa, quem é esse carinha bem aqui? O 10. Ô, rapaz. Meus lindos, isso nunca vai mudar. Isso nunca vai ser diferente. Toda vida, pessoal, numa equação do segundo grau, quando A for 1, atenção, quando A for 1, esse cara do meio vai ser a soma e esse cara do final vai ser o produto. Sempre. Claro, observe que tem um menos aqui, ó. Sempre isso vai acontecer. A fórmula da equação do segundo grau, ela é assim, ó. Ela vai ser x ao quadrado menos essa soma mais esse produto. Sempre toda a equação do segundo grau pode ser escrita desse jeitinho aí. Sempre, sempre. Por quê? Porque, gente, nós temos uma fórmula para isso que é a seguinte. A equação é do tipo ax2, vou colocar maiúsculo, né? Estou usando só maiúsculo. Ax2 mais bx mais c igual a zero. Se eu dividir todo mundo pelo a, certo? Todo mundo pelo a, o que é que vai acontecer? Ó? Vai ficar x ao quadrado, porque a dividido por a vai dar 1, mais o b sobre o a, x, mais o c sobre o a, igual a zero. E aí eu já te disse que o cara que está no meio vai ser a soma, só que tem que ser negativo, ó. Não pode esquecer o negativo. E o cara que está no final, ele vai ser o produto. É por isso que você já viu uma aulinha comigo, eu dizendo assim, a soma das raízes, galera, vai ser menos b sobre a. E o produto das raízes vai ser o valor de c sobre a. Entendeu? Menos b sobre a e c sobre a. Pronto. E a conclusão que a gente chega é que se o a for 1, a soma é o próprio b, só que negativo, né? E o produto é o próprio c. Por isso que a soma aqui foi 7 e o produto foi 10, porque o a era 1. Quando você dividir pelo a, não vai mudar nada, né? Mas a fórmula para tu decorar são essas aqui. Se a questão te perguntar quanto é a soma e quanto é o produto, tu vai usar essa táticazinha aí. A soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Se o a for 1, a soma está no meio e o produto está no final. Beleza? Exemplo. Vamos lá, exemplos rápidos. Exemplo 1, para tu fazer de cabeça. X ao quadrado mais 3x mais 15 igual a zero. Quem é a soma? Se você disser que a soma é 3, um professor de matemática morre no mundo. A soma é menos 3. Porque o A é 1, mas aqui tinha que ser menos, ó, para ficar igual à fórmula, porque a fórmula não é essa. A fórmula é x ao quadrado menos sx mais o p. Tem que ser negativo aqui, ó, para essa soma dar o mesmo valor. Como não é mais, não é menos, é mais, né? Aqui tem que ser menos 3. Então, a soma é menos 3 e o produto é quanto? O produto é 15. Tá bom? Professor, não entendi por que é menos 3. Então, tu usa a fórmula.
Quem não entendeu por que deu menos, usa a fórmula. Como é que se calcula a soma? É menos B sobre o A. Quem é o B? O B é o 3. Então, fica menos o 3. E quem é o A? O A é 1. Enquanto é menos 3 sobre 1? Menos 3. Então, tudo você pode usar a fórmula, cara. Não se faz tudo de cabeça, não, entendeu? Então, dá menos 3. E o produto já é o 15, né? Porque seria o C sobre o A. O C é 15 e o A é 1. O produto vai dar 15. Agora, se você pegar uma conta que o A não é 1, por exemplo, 3x ao quadrado menos, colocar menos, tá? Menos 8x mais 12 igual a 0. Quem é a soma e quem é o produto? Você pode usar a fórmula. Eu vou usar a fórmula aqui, ó. Vamos lá. Quem é que seria a soma? Menos o B sobre o A. Quem é o B, galera? O B é quem está antes do x, ó. Quem está antes do x é o menos 8, né, ó? O B, ele vale menos 8. Quando eu trocar o menos 8 aqui, menos com esse menos fica mais 8, dividido pelo A, que é 3. Então, a soma vai dar 8 sobre 3. E quem é o produto? Certo? Porque o A é 3. Ó. O A é 3, o B é menos 8 e o C vale 12, né? Quem é o produto? O produto seria o valor do C, né? Produto seria o valor do C dividido pelo A. Quem é o C? 12. Então, fica 12. E o A, 3. Quanto é 12 dividido por 3? Dá 4. Essas seriam as respostas, tá? Beleza? Agora, você poderia fazer daquele jeito que eu fiz. A gente só sabe quem é a soma e o produto se a gente tiver o A igual a quanto? O A igual a 1. Então, eu vou pegar o A, que é 3, e dividir todo mundo por 3. Ora, se eu dividir toda a equação por 3, o que é que vai acontecer? Aqui, ó, vou pegar a equação 3x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a 0 e dividir todo mundo por 3. Para quê? Para que aqui fique 1, né? Quanto é 3 dividido por 3? 1. Então, fica 1x2. Menos 8 não dá para dividir para 3, vou deixar em fração. Mais, e o 12 dá para dividir para 3, dá 4, igual a 0. Pronto. Esse cara do meio é a soma, esse cara é o produto. Tá aqui, ó, soma 8 sobre 3, produto igual a 4. Sempre. A soma fica no meio e o produto é o final, quando o A for 1. Se o A não for 1, você usa a fórmula. Ou então divide todo mundo pelo A, que tu vai encontrar a mesma coisa. Beleza? E esse negócio de soma e produto, galera, resolve muitos problemas de cabeça de equações. Por isso que é importante tu entender soma e produto. Ó. Por exemplo, x ao quadrado menos 10x mais 24 igual a 0. Uma pessoa que não conhece o Dandan, o que ela vai fazer? Ela vai tirar o delta. Ela vai sofrer, né? B ao quadrado menos 4ac. Ela vai tirar o x menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Ela vai gastar uns 5 minutos e tu vai responder em apenas 10 segundos. Por quê? Porque tu conhece a soma e o produto, bicho. Pode ser que seja difícil, mas se você treinar, você aprende. Veja, o A não é 1. Se o A é 1, esse cara é a soma, esse cara é o produto. Ou seja, a soma vai dar 10 e o produto vai dar 24. Galera, basta tu achar dois números, o x1 e o x2. Dois números que quando tu somar vai dar 10, mas quando tu multiplicar vai dar quanto? 24. Isso não é difícil de fazer. Não precisa saber de cabeça não, tu pode ir testando. Me diga aí, Moi, dois números que a soma dá 10. Ah, professor, o número 9 e o 1. Beleza. 9 mais 1 dá 10. Mas será que dá certo aqui também? Eu tenho que multiplicar e dar 24. Vai dar certo? Não, né? Porque 9 vezes 1 dá 9. Então, essa resposta aqui não vale. Me diga outra. Ah, 8 e 2. Tá, 8 e 2. Vai dar 10, né? 8 mais 2 dá 10. Só que quanto é que é 8 vezes 2? 16. Tinha que dar 24. Então, aqui também não dá certo. Ah, professor, 5 e 5. 5 e 5 tá bom, né? Porque dá 10, ó. 5 mais 5 é 10. Só quanto é que é 5 vezes 5? 25. Opa, não deu. Era para dar 24. Então, não é 5 e 5. Aí, de tanto testar, tu vai chegar no 4 e no 6. E aí, tu mata a questão. Quanto é 4 com mais 6? 10. 4 vezes 6? 24. Pronto. Essa é a resposta. O x1 vai dar 4 e o x2 vai dar 20. Aliás, x2 vai dar 6.
Porque 4 com mais 6 dá 10 e 4 vezes 6 dá 24. Quando tu treinar isso, cara, tu vai ficar craque, 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 craque. Exemplo 2. Vamos lá. Exemplo 2 é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Quem é a soma? A soma é o 5 e o produto é o 6. Sempre o cara do meio é a soma e o produto é aqui, quando A for 1, tá? Me diga aí dois números, x1 e x2, que quando tu somar vai dar 5 e quando multiplicar vai dar 6. Facilmente tu encontra. Ah, será que é 1 e 4? 1 mais 4 dá 5. Mais 1 vezes 4 não dá 6. Agora testa o 2 e 3. Quanto é 2 mais 3? 5. E 2 vezes 3? 6. Opa, deu certo. Então a resposta seria o número 2 e 3. O x1 seria 2, o x2 seria 3. Lindo, né, cara? Lindo demais isso aqui. Um para você fazer de cabeça agora, sem perder tempo, em 5 segundos. Vai, 5 segundos, aproveita, coloca nos comentários aí. Vai. É x ao quadrado menos 6x mais 8. Vai lá. Quais são os números que dão certo aí? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou o teu tempo. Quais são as respostas? Ora, a soma tem que dar 6 e o produto tem que dar 8. Dois números, quando somar, dá 6. Pode ser 1 e 5. Só que 1 vezes 5 dá 8. Não dá 8. Então não é 1 e 5. Pode ser o 2 e o 4. Opa! 2 mais 4, 6. 2 vezes 4, 8. Acabou-se. O x1 vale 2 e o x2 vale 4. Some produto, cara. Não esqueça disso. Pode ser que te ajude muito na tua prova. Beleza? Show. Último exemplo. Me diga aí rapidinho, ó. X ao quadrado. Não, 2x ao quadrado menos 16x mais 30 igual a 0. Quais são as raízes dessa equação? Quem é a soma e quem é o produto? E descubra quem são. Aí, professor, agora o senhor pegou pesado, eu não sei fazer, não. Por que você não sabe? Porque tá muito grande e tem um probleminha, né, professor? Aqui é 2, ó. O senhor disse que só dá certo quando é 1. Exato, só dá certo quando é 1. Ora, mas para esse 2 aqui virar 1, não bastava dividir todo mundo por 2? Divide aí todo mundo por 2. Vai ficar x2, vai ficar 8, a metade 16, né? E a metade de 30, 15. Acabou-se. Acabou. Tá aqui a soma, tá aqui o produto. Me diga aí dois números que a soma dá 8 e que o produto vai dar 15. Rapidamente tu chega na resposta 3 e 5. 3 mais 5 dá 8 e 3 vezes 5 dá 15. Pronto, meu amigo. Chuchu. Beleza. Você pode dividir a equação sem problema. Ó. Essa equação que tu achou, ela é uma equação equivalente à equação aqui de cima. Tá bom, galera? É isso. É isso que a IBFC pode cobrar de você de equação do segundo grau. Soma e produto, o delta positivo, o negativo igual a 0 e assim por diante. Agora, o que é a função, o que é que a IBFC pode cobrar de ti de função? Certo? Vamos para as funções. O que é que ela pode cobrar de mim de função? E acabou, foi coisando aqui. Peraí, deixa eu mudar aqui. Olha, meu filho, aí. De função do segundo grau. Só duas coisas, cara. Só o gráfico, que eu acho improvável. Eu vou dizer o que é que eu vou, qual é a minha aposta daqui a pouco. Ela pode cobrar o gráfico de ti, beleza? Ou pode cobrar, agora sim, o x do vértice e o y do vértice. E é essa a minha aposta para a prova. Para mim, vai cair uma questão ou de máximo ou de mínimo para tu calcular lá. E galera, eu já fiz um vídeo de máximo e mínimo aqui, de x do vértice e y do vértice. A galera pensa que x do vértice é mínimo e que y do vértice é máximo. Não, gente, tira isso da sua cabeça. Pode ser os dois. Pode ser qualquer um. Depende da pergunta. Lá naquele vídeo eu tiro essa dúvida e, claro, eu vou fazer questão sobre isso hoje, tá bom? E aí, vamos ver se tu não tem mais nenhuma dúvida de y e x do vértice, tá? Então, o que é que ela pode cobrar de gráfico para ti? Cara, ela não vai cobrar muita coisa, não. Tu tem que saber o seguinte, quando A for positivo,
certo? Numa equação do segundo grau, né? Você tem a função que é ax2 mais bx mais c, certo? O gráfico dela não é uma reta. Quando é uma reta, é do primeiro grau. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. E essa parábola, ela depende do valor do a. Se o a for positivo, meus lindos, o a está feliz. Olha, você está positivo. Meu dia foi tão positivo. Quando você fala isso, você está feliz. Você abre um sorriso de orelha a orelha. Olha o teu sorrisão aqui, ó. Tu orei aqui, tu orei aqui. Olha como tu tá feliz, dando liga pro povo. Certo? Tu tá felizão, bicho. Então, esse símbolo do sorriso é o símbolo da parábola. A parábola vai estar feliz da vida. Né? Feliz da vida a parábola aí, ó. Então ela vai ter esse movimento que a gente chama de concavidade para cima, certo? Ela tá ficando curva, né, ó. É como se eu tivesse pegado essa reta e entortado ela aqui, ó, por dois lados. Ela faz isso, né? Eu entorto ela para cima. É uma concavidade para cima. O A está feliz, o A está positivo. Né? Tá felizão aí. Beleza. Então, quando o A for positivo, o desenho é esse. Tá bom? Agora a parábola pode ficar triste. É o A negativo. Aí tu vai ficar com aquela boquinha para baixo, né? Ah, cantinho de boca para baixo, exatamente, ó. Ela fica triste, ó. Ela tá aqui zangada, porque tu errou uma questão besta na prova. Ela vai ficar zangada, ela tá negativa com você. Claro, isso não vai acontecer com quem é membro do Dandão. Meus membros vão fechar a prova, certo? Então, o A negativo é quando o A tá muito triste, o bichinho tá zangado, ó. Eita, professor, tá chorando, né? Quem vai ficar chorando? Os seus concorrentes, lágrimas de sangue. Abençoa, Senhor. Beleza, galera? Então, quando o A é negativo, o desenho da parábola é esse. É como se eu tivesse pego uma reta e entortado ela para baixo. Então, tu vai dizer que ela tem concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Pronto. Tu já sabe disso. Então, se o A for mais, é para riba. Se o A for menos, ela tá triste, é para baixo. Pronto, só isso. É o que ela pode cobrar de ti em gráfico. Outra coisa que pode cair de gráfico, veja, você tem aqui o eixo Y e o eixo X. Aí a parábola faz esse movimento, ó, por exemplo, esse movimento, certo? E aí, galera, veja, esses dois pontos onde ela cruza o X são os pontos que o y é zero, ou seja, vai ser a primeira raiz e a segunda raiz. É o x1 e o x2. Um ponto muito importante é esse ponto aqui, que na minha visão vai ser o próximo ponto que ela vai te pedir. Esse ponto é onde cruza o y. Sempre, galera, sempre vai ser o valor do c. Sempre vai ser o valor do c. Sempre, 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 sempre. Onde for o c é onde a função vai cruzar. Certo? E o terceiro ponto aqui importante, tem as raízes e tem o C, é o vértice. Que é isso aqui que a função vai cobrar, bicho. Vértice da parábola. Tu saber quais são as coordenadas desse ponto. Nesse caso, é um ponto de mínimo, né? Porque ele é o menor valor possível. Se a parábola for assim, ela vai ter um maior valor possível, que é o valor de máximo. Mas tanto o mínimo quanto o máximo vai ter o x do vértice e vai ter o y do vértice. Aqui tem o x do vértice e vai ter o y do vértice aqui embaixo, ó. Ou seja, tanto faz, Moi, a função ser para cima ou para baixo, ser máximo ou mínimo, sempre vai ter os dois valores, o x e o y. Tire isso da cabeça, que máximo é x ou y e que mínimo é o x. Não, galera, tire isso. Tanto o máximo quanto o mínimo é a mesma coisa. E para tu calcular esse vértice, aí tu decora a última fórmula do dia. Fórmulazinha final. X do vértice sempre vai ser menos o valor do B sobre o A. Sobre 2A, perdão, porque só sobre o A seria a soma, né? Então é menos B sobre 2A e o Y do vértice é menos delta sobre 4A. Tá bom? Então é um decorebazinho, tu vai ter que decorar esta brincadeira. Então eu vou te dar aqui, por exemplo, Moi, para tu fazer um esboço dessa equaçãozinha aqui, ó. Y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Fala o desenho desse gráfico aí para mim. Como é que tu faria? Certo? Como é que tu faria o desenho desse gráfico? Olha como é simples.
Primeiro ponto. Primeira coisa, tu sabe que o A é quanto? 1. O B é quanto? Menos 5. E o C vale quanto? 6, né? Então, tu já sabe como é o teu gráfico. Tu tá vendo que o A não é positivo? Se o A é positivo, a parábola é assim, é feliz. Tu já sabe duas coisas. Como o A vale 1, tu já sabe a soma e já sabe o produto. Quanto é a soma? 5. E o produto? 6. Aí é muito fácil tu achar dois números que quando somar vai dar 5 e multiplicar vai dar 6. Muito fácil. O x1 é o 2 e o x2 é quanto? O 3. Quanto é 2 mais 3? 5. 2 vezes 3, 6. Essas aqui são as raízes da equação. Olha aí que lindo. Essas aqui são as... Voltar. Opa. As raízes da equação. Beleza, galera? Show de bola. Maravilha. Que mais? Outra coisa. Tu tá vendo que o C é quanto? O C vale 6. Opa. Se o C vale 6, veja que ela vai cruzar neste ponto o eixo Y. Ela vai cruzar o eixo Y nesse ponto. Então já dá para desenhar mais ou menos tua parábola. Por exemplo, tu vai ter aqui o eixo Y, o eixo X, ó, né? Os dois eixos, o eixo Y, o X. Tu já sabe o seguinte, ela vai passar pelo 6, ó. Vamos dizer que o 6 seja aqui. Ela vai passar pelo 6, tá? Beleza. Outro ponto que ela vai passar no X aonde? É no X igual a 2 e no X igual a 3. Então, aqui no 2, vamos dizer que o 2 seja aqui e o 3 seja aqui, ela vai passar pelo 2 e pelo 3. E o gráfico dela é um gráfico feliz. Então, tu já sabe que o gráfico é mais ou menos esse desenho, ó. Né? Mais ou menos esse desenho. Só que ele poderia ter esse desenho aqui, ó. Né? Fazer esse movimento. Ou então fazer um movimento mais curvinho, se eu pegar de azul agora. Né, ó? Você não sabe mais ou menos, ela poderia ter várias parábolas aqui que passam por esses pontos aí. Quem é que vai determinar, pessoal? Qual é o desenho da parábola? Tá faltando só uma coisa. Tu já sabe praticamente tudo. Fica faltando um elemento importante. Qual é? O x do vértice e o y do vértice. Certo? Especialmente o y do vértice. Por quê? Porque é o y do vértice que vai dizer se ela vai fazer isso, se ela vai fazer isso, se ela vai fazer isso. É o y, é a posição do y. Se o y vai ser menor, vai ser maior, entendeu? É a posição do y que vai dizer como é que vai ser a parábola. Por isso que o vértice é importante. Bora calcular o y do vértice e o x do vértice. O x do vértice é muito fácil. Por quê? Quando tu tem as raízes, o x do vértice fica bem no meio, ó, da raiz. Quem é que está no meio do 2 e do 3? É o 2,5, né? Então, o x do vértice vai ser esse ponto bem aqui assim, vai ficar bem aqui no meio. Aí tu não sabe se ele vai ficar aqui, se ele vai ficar aqui, 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 ou lá para cima, você não sabe. Certo? Para determinar isso, tu vai determinar o y do vértice. Vamos embora fazer a conta. Quem é o x do vértice? É menos b sobre 2 vezes o a. Quem é o b, galera? O b é o menos 5. Quando eu trocar com menos aqui, vai ficar mais. Então, fica mais 5. E o a? O a é 1. Quando eu multiplicar por 2, vai ficar 2. Então, o valor do x do vértice vale 5 sobre 2. Te provando, né? Quanto é que é 5 sobre 2? Quanto é a metade de 5? 2,50. Então, seria aqui, ó, 2,50, entre o 2 e o 3, tá? E para calcular o y do vértice, aí você tem duas formas de fazer. Aí vem questão de gosto, certo? Questão de gosto. Veja, o y do vértice, cara, tu vai calcular pela fórmula, se quiser. Tu pode usar a fórmula menos delta sobre 4a. E aí tu vai ter que fazer aquele trabalheiro todinho de calcular o delta, tá? Mas não tira a raiz, não tem que tirar a raiz, tu vai calcular só o delta. Tu só tira a raiz para calcular as raízes mesmo, o x1 e o x2, não é o caso. Tu deixa o delta, tá? Ou então, tu pega o valor que deu no x do vértice e substitui na equação. Que eu, particularmente, não gosto. Eu não gosto de pegar o valor do x e trocar. Por quê? Porque pode acontecer disso aqui. Do x dar quebrado, e aí tu vai trabalhar com fração, que é mais chato,
Aí vai ter que tirar o MC, não é legal. Ou então o x vai dar quebrado mesmo, tu vai transformar em decimal, aí tu vai multiplicar com decimal, que também não é bom, certo? E ainda, às vezes, esse x pode ser negativo, aí tu vai trabalhar com menos e menos, sinais, tu pode errar. Eu aconselho, cara, tu tirar sempre pelo y do vértice mesmo, pela fórmula. Mas se você for bom em substituir, você pode substituir. Eu não aconselho. Não aconselho. Vamos calcular o delta. Quem é o delta? Menos b, menos b não, b ao quadrado menos 4ac. Delta igual. O b nessa questão vale menos 5. Como é ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Então vai dar positivo, tá? Fica 25 menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 6. Então o delta vai ser 25, 4 vezes 6, 24. Quanto é 25 menos 24? Dá 1. Ô, rapaz, o delta vale 1. Acabou. Olha como é mais fácil calcular, não muda nada, ó. Vai ficar menos o delta, que é menos 1, sobre 4 vezes o a, que vai dar 4. Então dá menos 1 sobre 4. Se você quiser colocar em decimal, aqui dá 2,5 e 1/4 é 0,25, então dá menos 0,25. E aí, como 0,25 é muito pequeno, ó, 2,5 está aqui, seria esse ponto. E o 0,25 seria bem pequenininho, bem por aqui assim, ó. Então o vértice está mais ou menos aqui. Então ela é uma parábola mais gordinha, né, ó. Mais ou menos esse movimento aqui, ó, essa parábola. Beleza? Então quem disse ela vai ser mais fina, mais grossa, mais... diabo, adoro. Mais fina, mais grossa vai ser o valor do x do vértice e do y do vértice, especialmente o y do vértice. Beleza, meus lindos? Tá aí, cara. É isso que pode ser cobrado de ti de função, equação do segundo grau, entendeu? Mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa que eu coloquei lá em cima. Coloquei um roteirozinho, né? Cadê o roteiro? Ó, falamos da equação, falamos do delta, do que é que significa o delta, as raízes, a soma e o produto. Falamos do gráfico, falamos do vértice, faltou só isso aqui, né? A forma fatorada. E aí, cara, é mais um decorebazinho, né? A forma fatorada é o seguinte. Quando você conhecer as raízes, se eu descer aqui, ó. Ao conhecer as raízes, isso aqui é mais específico, tá? Eu acho que não vai cair, não. Eu já disse o que é que vai cair. Eu acho que vai cair x do vértice e y do vértice, tá? Ó, ao conhecer as raízes, o x1 e o x2, tu pode escrever a tua função da seguinte maneira. Tu pega o valor de a, faz x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Essa é a forma fatorada de uma equação do segundo grau. Por exemplo, a gente tinha calculado nesse momento a equação x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, eu posso escrever essa função como sendo f de x igual. Nós acabamos de ver que o x1 vale 2, né? E o x2 vale 3, porque 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Então, tu pode escrever como sendo ó, x menos a primeira raiz, que é o 2, vezes x menos a segunda raiz, que é o 3. Porque o a é 1, né? 1 na frente não precisa. Então, seria essa equação. Isso aqui ajuda em vários problemas de matemática, mas assim, eu não acho que isso aqui vai cair para você. Então, deixaria meio de lado. Mas se cair, tá dito, né? E aí, se tu multiplicar de volta, fizer aqui o chuveirinho, tu vai encontrar a mesma equação. Vou deixar como tarefa de casa. Você provar multiplicando aí, né, que vai dar a mesma coisa. Mas é só aqui mais uma curiosidade, né? Essa é a forma, aliás, isso aqui, na verdade, é a forma fatorada. Beleza? Mas assim, o que é importante mesmo? Cara, é x do vértice e y do vértice. E para calcular x do vértice e y do vértice, tu precisa conhecer o delta, né? Especialmente no y. Ó. Por isso que eu falei lá do delta para ti, quando tem raiz, quando não tem raiz, enfim. A minha aposta para a prova da IBFC é que vai cair uma questão de vértice da parábola. Show de bola? Pois bem, galera, já quase uma hora aqui de revisão, né? Quase uma hora falando. E vamos passar mais uma hora agora fazendo questão. Vamos ver se tu entendeu alguma coisa do que eu falei hoje. Falei meio rápido, né? Porque já tem questão, tem parte teórica disso aqui no canal, onde na teoria eu falo bem devagar. Então, você que é membro, reveja a teoria disso aqui, tá? Mas agora eu te convido a voltar para o meu PDF, tá? Sair daqui. Vou deixar isso aqui em PDF para você também. Agora você vai lá para o PDF da premonição e vem fazer com o Dandan as questões que eu acho, cara, que a IBFC
vai cobrar de ti. Pronto, Moi. Depois que você assistiu aqui um pouquinho da teoria, eu dividi cortar aqui. Eu quis cortar o vídeo, que deu quase 1 hora só de revisão ali da função. E seria mais 1 hora aqui só de revisão de questão, né? Então ia ficar 2 horas de vídeo, ia ser muito cansativo. Eu dividi aqui o vídeo em 2 partes, mas estamos ao vivo. Eu só parei o vídeo lá e continuei aqui, tá? Então, agora o que é que você vai fazer? Você vai baixar aqui o PDF dessa aula, certo? Baixa aqui o PDF. Beleza? Está na descrição desse vídeo. Baixe o PDF dessa aula, Moisitos, e venha acompanhar com o Dandan as questões que ele acha que serão cobradas pela IBFC na tua prova. Eu trouxe 9 problemas de função do segundo grau, de equação do segundo grau também, certo? Tem soma, tem produto, tem vértice, tem gráfico, tem um bocado de coisa massa aqui para ti, então fica com o Dandan, que é sucesso. Beleza? Baixou o PDF, cara? Agora tu vai dar o like. Deu like, mete o dedo no like aí, cara, porque tem vídeo meu aí com 10 mil views e somente 1000 likes. Tem algo errado. Algo está errado. Mete o like aí para ajudar e fortalecer o Dandan. E fortalecer mais ainda virando membro. Vire membro para tu ganhar as teorias, os simulados, participar do nosso grupo, pegar as últimas dicas, tirar dúvida comigo. Então, é fantástico. Vamos lá. Função do segundo. E não esqueça, cara, de dizer aí, né, qual é o próximo tema que você quer que o Dandan faça. Já fizemos esse, não vai pedir mais não. Esse aqui já foi, esse aqui já foi, esse aqui já foi. Escolha mais um aí pra gente fazer. O mais votado a gente faz amanhã. Simbora? Vamos lá. As apostas do Dandan para a equação do segundo grau. Vai cair, vai cair, vai cair. Olha aí. Uma fissura em um reservatório de gasolina provocou um grande vazamento. A partir do instante que o dano ocorreu, o volume de gasolina restante no reservatório em milhares de litros em função do tempo em horas é calculado por isso aqui. Então veja, o V de t vai ser igual a menos 2t² menos 8t mais 120. Essa é a função. E é interessante tu saber, cara, o que é cada um, né? Tu tem que lembrar que a função ela é do tipo ax2 mais bx mais c, né? Aqui nem tem x nem tem y, mas tu sabe que esse cara aqui é o y e que esse cara aqui representa o x. Isso vai ser muito importante em questões do x e y do vértice, tá? Qual é a pergunta? Se esse vazamento não for consertado, em quantas horas toda a gasolina vai ser perdida? Ou seja, qual vai ser a quantidade de gasolina? 0. Então não vai ter mais nada. Então a gente quer saber em quanto tempo isso aqui vira quanto? Isso aqui vira 0. Beleza? Em outras palavras, ele quer as raízes da equação. Para o y dar 0, é justamente tu achar o x1 e achar o x2. Perfeito? Então, galera, tarefa de casa para você. Sempre bom deixar uma tarefa de casa, né? Eu não vou tirar o delta aqui. Não vou calcular o x1 nem o x2 usando aquela fórmula de Bhaskara. Não vou fazer isso. Eu vou usar um outro jeito. Por quê? Porque eu tenho as alternativas ao meu favor. Quando eu tenho as alternativas, é muito fácil eu simplesmente pegar esses valores e testar. E ver qual daqueles vai dar 0. Porque se eu for tirar o delta aqui, ó, vai ficar muito grande, né, gente? Vou ter que pegar o 4 vezes 120 vezes 2. Vai dar grande, tem negativo, dá trabalho, né? Então, uma tarefa de casa. Calculo o delta, calculo o x1 e o x2. Eu vou fazer, Moi, do jeito... Deixa eu dar uma pausa aqui, rapidinho, que eu esqueci de uma coisinha aqui em casa. Pera aí. Pronto, galera, voltei aqui. Eu tinha esquecido o camarão, né, galera? Eu coloquei o camarão para descongelar e para salgar e esqueci, ó. Hoje vamos fazer um camarãozinho aqui em casa. Vai ser uma delícia, hein? Então, olha, eu não sei onde é que eu tava, mas eu tava dizendo o seguinte, eu acho, né, que eu não vou tirar o delta, né? Uma tarefa de casa aqui é você tirar o delta, achar o x1, x2, eu vou substituir. Por quê? Porque a questão me deu os itens, cara. Uma questão de equação onde me dá os itens, meu amigo, fica uma questão chuchu, beleza. E uma dica, tu vai ter que testar um por um, não vai? Tu vai ter que trocar aqui e ver o que é que vai dar 0. A dica, começa de baixo para cima. Pode ser que dê errado? Pode ser. Mas, gente, no geral, essas questões são para testar um por um. Você começa sempre de baixo para cima, tá bom? Vamos lá.
Vou trocar o x por 6, ó. Que não é o x, na verdade é o tempo, né? Mas é a mesma coisa. Vai só trocar o t por 6. Vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 2 vezes o 6 ao quadrado, menos 8 vezes o 6. Você que é bom de matemática, poderia ter feito de cabeça, tá? Vou fazer bem devagarinho para todo mundo entender. Mais 120. Isso tem que dar zero. Se não der, aí eu vou testar outros itens, tá? Isso vai ser igual, ó. Menos 2 vezes. Quanto é 6 ao quadrado? 6 vezes 6. 36. Menos 8 vezes 6. 48. Mais esse 120 aqui. Beleza. 2 vezes 36 dá 72. Como é menos aqui, né? Então vai ficar menos 72, menos o 48, mais o 120. Graças a Deus, gente. Porque agora tu tem uma operação com números negativos e bem aqui tu tem duas dívidas, ó. Então, se eu tenho duas dívidas, tu pode usar o menos como sendo perder, né, ou dívida, tu vai juntar essas dívidas. Quanto é que tu tá devendo ao todo? Vai dar igual a quanto, ó? Menos 72 com menos 48, repete o sinal e soma. 72 mais 48 vai dar 120. Ah, rapaz. E fica menos 120 com mais 120. E é claro que isso aqui vai dar zero. Você está somando dois números opostos. Isso, claro, que vai dar zero. Então, quando eu trocar o T por 6, o reservatório vai ficar com 0 litros, ou seja, a alternativa é a alternativa correta para a questão número 1 de hoje. Beleza? Show, 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 show. Vamos embora, galera, para a questão número 2. É isso. Tarefa de casa, não esqueça. Faça aí, faça pelo Delta e chegue na mesma resposta que eu. É um bom treinamento, gente. Eu tô pulando isso porque na hora do concurso o que vale é o melhor jeito. Mas às vezes o melhor jeito não é o que o professor faz. Às vezes só é bom você fazer pelo Delta. Quem já domina o Delta vai fazer por ele e também vai acertar se Deus quiser. Questão 2. Olha aí. As apostas do Dandan, né? A questão 2 fala assim: o saldo S de uma empresa é calculada em função do tempo em meses por esta equação. Então a equação é 3t ao quadrado menos 39t mais 66 igual a zero. Tá bom? Beleza. E aí, Moi? O que ele pergunta? Considerando essa função, o saldo da empresa é negativo quando? Entre quem? Onde é que a empresa vai ter um saldo negativo? E aí, Moi, tu vai ter que saber um pouquinho de função, né? Observe que o A é positivo. Quando o A é positivo, como é que vai ser a parábola? Tá aqui o eixo X, ela vai fazer este movimento, não é? É o movimento, certo? Feliz, ela está felizinha. Onde esse ponto é a primeira raiz e esse ponto é a segunda raiz. Ele quer saber quando é que o saldo da empresa é negativo. Galera, ela vai ser negativo quando a função estiver onde? Abaixo do x, né? Para cima do x é o positivo, que é o y, aqui o eixo y, né? Aqui é o zero, né? E aí para cima é positivo, para baixo negativo. Onde é que ela vai ser negativa? Nesse intervalozinho aqui, ó. Nesse momento. Ou seja, quando ela está entre o x1 e o x2, ela vai ser negativa. Perfeito? Então, tu vai ter que calcular nessa questão quem é o x1 e quem é o x2. Entre esses valores, a função é negativa. Então, tu vai, de novo, ter que calcular o delta, ter que calcular o x1 e ter que calcular o x2. Tarefa de casa. Mais uma tarefa de casa para ti. Tu calcular o delta aí. Só que o Dandan não vai fazer isso, né? Tu vai, cara, usar... Não é os itens, porque aqui eu não tenho o valor, né? Tem um intervalos, né? Qual é a ideia? A ideia é tu usar a soma e o produto, bicho. Eu falei muito na aula inicial lá de soma e produto. Vamos ver a soma e o produto. Vamos fazer com soma e produto. Vamos lá. Ora, professor, mas o senhor disse que a soma e o produto só é bom fazer quando o A for 1. É, mas o A é 3, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por 3. Né? Todo mundo eu vou dividir por 3. E, curiosamente, todo mundo aqui está na tabuada do 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1, então fica t ao quadrado, menos
39 dividido por 3 dá 13, então fica 13t. E o 66, quando eu dividir por 3, vai dar 22, ó, igual a zero. Pronto. Acabou-se. Beleza? Aí a função fica muito menor, muito mais bonita. Os valores vão dar a mesma coisa. O professor não vai ser uma outra equação não aqui, não vai dar valor diferente? Vai não. O desenho do gráfico é outro, claro, que os valores aqui do C mudou, né? Os valores do gráfico, o desenho vai mudar. Não vai ser um desenho tão igual a esse aqui. Só que a solução dessa e a solução dessa é a mesma. O x1 dessa e o x1 dessa são iguais. Quando você divide a equação, a solução da equação ela não muda, ela permanece igual. Então você tem aqui duas equações equivalentes, beleza? Pronto, qual é a ideia? A ideia é a gente agora, como o A é 1, usar a soma e o produto, cara. Certo? Usar a soma e o produto. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, toda vida que o A for 1, eu já te disse, né? Esse cara aqui do meio é a soma. Então, a soma tem que ser igual a 13. E esse cara do final é o produto. O produto vai ter que ser igual a 22. Ou seja, tu vai achar dois números, cara. Tu vai me dar um número e outro número que quando somar dá 13. E tu vai pegar esses mesmos números e quando multiplicar vai ter que dar 22. Gente, isso não é difícil. Especialmente aqui, ó. É muito fácil tu achar dois números, cara, que vai dar 22. Muito fácil. Certo? Ora, me diga aí, dois números que quando multiplicar dá 22. É o 2 e o 11. Quanto é 2 vezes 11? 22. E, graças a Deus, quanto é 2 mais 11? 13. Então, pronto. Tu já achou que o x vale 2 ou o x vale 11. Acabou-se. São as duas raízes desta equação. Cara, soma e produto é vida. Soma e produto é vida. Beleza, galera? Show! Fazendo isso, determinando aí a soma e o produto, daqui para frente, acabou a questão. Ele quer saber quais são os meses que a empresa vai dar negativo. Nós já vimos que é entre as duas raízes, ou seja, entre o segundo mês e o 11º mês, certo? Aí faltou aqui só um detalhe, né? Esse entre, às vezes, pega a borda, né? Certo? Mas quando o x for 2 e for 11, vai dar 0, né? Então, é entre exclusivo, né? Não pega o 2 e o 11. É entre mesmo, é a parte, é do 2 para frente, né? É bola aberta no 2, bola aberta no 11. É do 2,1 até, né? Até o 10,9. Não pega nem o 2 nem o 11. Alternativa A para a questão número 2 de hoje, galera. É isso. Tarefa de casa, faça pelo delta e vê se tu acerta. Vamos para 3. Vamos lá. Até agora, professor, o senhor acha que vai cair isso aqui? Rapaz, pode cair. Eu vou dar a minha aposta agora. A minha aposta certeira, se eu fosse treinar, seria esta questão. Pronto, essa que vai cair, galera. E é, professor? É. Essa é a aposta do Dandan. O que é que o Dandan tá achando que vai cair? Vértice. X do vértice, Y do vértice. É isso que eu acho que vai cair. Beleza? Então, estude tudo. Tudo que está aqui, todas as questões que eu escolhi hoje são questões bem legais para tu treinar. Mas eu acho que o vértice é o que vai estar lá na tua prova. Vamos lá. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado por essa conta aqui. Pronto, olha aqui a continha. Beleza. Então, bora escrever isso. O lucro, ele é dado por menos o x ao quadrado, mais o 12x, menos o 20. Certo? Onde o x representa o quê? A quantidade de bonés contidos no pacote. Isso é importante. O x são os bonés, tá? E o y é quem? Ora, o y é o lucro, né? O L é igual a tanto. Então, o y representa o L, que representa o lucro. Olha como é importante tu saber bem o que é cada elemento, tu interpretar bem, tu ler bem o problema, beleza? Olha a pergunta. A empresa pretende fazer
um único tipo de empacotamento, obtendo o quê? Um lucro máximo. Pronto, galera. Falou máximo, ou é x do vértice, ou é y do vértice. Tira isso da sua cabeça. Tira esse negócio de falou máximo. Aí, professor, eu aprendi com o meu professor que máximo é o y. Não é. Não é. Isso não é regra. Não existe isso. E eu tenho certeza que o seu professor não falou isso. Pode ter acontecido dele ter feito vários problemas de máximo e a maioria desses problemas sempre ser do y. Aí tudo bem. Aí você bitolou que máximo é y do vértice. Mas não é. Tanto o máximo quanto o mínimo pode ser qualquer um, gente. Pode pegar uma questão de mínimo para calcular o y também. E uma questão de máximo para calcular o x e vice-versa. Isso não é regra. Não existe isso do máximo ser o y, tá? Pode ser qualquer um. Então, professor, se o máximo pode ser qualquer um, como é que eu vou saber qual deles calcular? Lendo bem a pergunta. O que a pergunta perguntar, claro, né? O que é que a pergunta perguntar? O bicho abestado. O que a pergunta querer ali que você calcule, vai ser o y e o x. Veja, o que é o x? Não são os bonés? Pronto. Se a questão perguntar quantos bonés são necessários, quantos bonés é o x, x do vértice. Se a questão perguntar qual o lucro é o y, aí vai ser y do vértice. Depende da pergunta do problema. Beleza? Vamos ler direitinho qual é a pergunta. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... Opa, ele quer saber a quantidade de bonés. Quem é bonés? X. Pronto. Essa é uma questão para calcular o X do vértice. Olha aí, cara. Uma questão de máximo para calcular o X. Pode. Não é regra, não existe isso de calcular sempre o Y. Você que adotou para sua vida isso. Não existe. Tanto o máximo quanto o mínimo pode ser ambos os valores, tá? Então é para calcular o X do vértice. Graças a Deus, porque tem fórmula. X do vértice menos B sobre 2A. Só substituir, cara. E acabou. Quem é o B? 12. Certo? Com esse menos, fica menos 12. Dividido por... O A é menos 1, ó. Quando eu multiplicar por 2, vai ficar menos 2. E aí tu sabes que menos com menos dá mais. E 12 divide por 2 dá 6. Ou seja, ele vai ter que vender 6 bonés. Alternativa B de bola para a questão número 3. Gente, é isso aí que vai cair. É desse jeitinho aí. Vai ser uma questão de X ou Y do vértice. Vai com o Dandan. Aposta junto comigo que tu vai se dar bem, cara. Bora descendo aqui para 4. Pronto, chegamos aqui na 4. Olha aí que maravilha. Pronto, de novo. Outra, galera. É outra que vai cair. Anote. Anote. É outra que vai cair, porque eu já tô vendo ali, ó. É outra de máximo, é outra de mínimo. Vai cair uma questão dessa no teu concurso. Anota, bicho. Olha aí, ó. Os Correios estão planejando uma nova campanha de marketing para incentivar o envio de encomendas. O lucro diário em reais é obtido pelos Correios em função do número X de encomendas é dado pela função. Então, observe que ele já diz que o lucro é o Y e que o X são as encomendas, tá? Então, agora, ó, se for vértice, se ele perguntar qual o lucro, é o Y do vértice. Se ele perguntar quantas encomendas, é o X do vértice. Tanto faz em máximo ou mínimo, tá? Então, a função é L igual a menos 5x² mais 50x mais 200. Beleza. E aí? Sabendo que o lucro máximo ocorre no vértice, claro, né? Qual o valor máximo? Opa, ele quer saber o valor máximo do lucro. Lucro Y. Então, agora é uma questão de máximo para tu achar o Y do vértice, beleza? Tá vendo? Ó, tanto faz. Eu fiz uma de máximo que era para achar o X. Agora de máximo para achar o Y, gente. Não tem essa de regra de máximo ser uma coisa ou outra. Não tem. Pode ser qualquer um, tá?
Então, qual é o lucro máximo que os Correios podem alcançar? Então, eu vou ter que calcular o y do vértice e aí eu vou ter que achar o delta, né? Fazer as continhas, beleza? Bora lá, devagarinho para não errar. Uma coisa importante, professor, eu posso calcular o x do vértice e depois substituir? Como eu falo na aula lá, pode, certo? Como eu falo na aula, pode fazer isso. Eu vou fazer os dois, só para te mostrar que dá certo, tá? Vamos começar pelo delta, vamos começar pelo sofrimento, né? O A, ele vale menos 5, o B vale 50 e o C vale 200. Professor, não dava para dividir todo mundo por 5? Dava, dava. Agora, o problema é que quando tu faz isso, né? Tu vai mudar o valor do y, né? Porque o C já é 200, né? O C é 200, então a função ela vai mudar o y, tá? O x não muda. Quando você divide, o valor de x nunca muda, mas o y ele muda, tá? Então, quando você dividir por 5, vai ficar mais fácil? Vai. Tu vai achar um determinado valor? Vai. Mas não pode esquecer que tu vai ter que multiplicar por 5 no final para tu achar o y novamente, tá? Então, eu não vou dividir para não causar essa dúvida na sua cabeça. Então, A vale isso, beleza? Quem é o delta? É o b ao quadrado, então fica 50 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 5, vezes o C, que vale 200. 50 vezes 50 vai dar 2.500, né? Então, 2.500, menos com menos dá mais. Ó, 5 vezes 200 é 1.000. 1.000 vezes 4 dá 4.000, né? Então, essa conta aqui, 4.000. Essa continha aqui vai dar 6.500 o delta, tá? Já ia colocar reais, mas não colocar não. 6.500 o valor do delta. Como eu quero achar o y do vértice é menos o delta sobre 4A. Então, vai ser menos o 6.500 dividido por quem? 4 vezes o A. Quem é o A? Menos 5. Ora, 4 vezes 5 é 20, então fica menos 20. Que maravilha. Claro que tu vai papocar o 0 com 0, ó. Papoca o 0 com 0, menos com menos dá mais. A metade do 6 é 3 e a metade de 50 é 25. Então, o lucro máximo aí é um lucro de R$ 325. Alternativa B de bola para a questão número 4. Beleza? Calculando pelo sofrimento, né? Pelo delta, que eu acho melhor. Eu acho melhor você fazer isso. Agora, se tu é uma pessoa que primeiro gosta de calcular o x do vértice e depois substituir, tudo bem, cara. O x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Quem é o b? O b é 50. Então, vai ficar aqui, ó, menos 50. 2 vezes o a. O a é 5, 2 vezes 5 é 10, mas como é menos, fica menos 10. E aí, menos com menos é mais. 50 divide por 10 dá 5. Então, mais 5 é o x do vértice. E aí, para tu calcular o y, é só tu pegar esse valor do x e trocar lá em cima. Só trocar aqui o x, ó. Vai dar mais conta, gente. Não sei porque vocês gostam disso. Fica menos vezes, ó. Menos 5 vezes o x, que vai ficar 5 ao quadrado, mais... É 10, né? É 50, ó. Mais 50 vezes o x, que é 5, mais o c, que é 200 lá. Vamos lá, vai dar a mesma coisa, mas eu prefiro do outro jeito. Se aqui for negativo, vai sofrer mais. Se aqui for uma fração, tu vai sofrer mais. Então, prefiro o delta. Y do vértice igual, ó. 5 vezes 5 é 25. E aí, 25 vezes 5 dá menos 75. Mais 50 vezes 50 dá 200. Aliás, 50 vezes 5 dá 250. Mais 200. Essa soma aqui vai dar 450. Quando eu tirar 75, vai dar 325. Dá isso? Vamos fazer. Dá não, né? Dá não. Ah, claro que não dá, porque ó, eu erro as contas, aí o aluno fica doido, né? 25 vezes 5 é na pressa, gente. Aí na pressa pode acontecer de tudo, né? Ó, aqui dá 25, né? Quando eu fizer 25 vezes 5, dá 125. Então você aguarde aí. Vai ter gente aqui nos comentários. 5 vezes 25 não dá 75. Vai ter gente chata aí. Calma, rapaz. Espera que o Dandan acerta a conta depois. 450 menos 125, aí dá os 325. Dá a mesma conta? Dá a mesma conta. Beleza. Você prefere assim? Show de bola, não tem problema nenhum. Eu aconselho você seguir pelo delta, tá? Aconselho. É só um conselho. Segue quem quer. Alternativa B, questão número 4. Vamos descer. Foram muitos, hein? São 9 questões hoje. Questão número 5. Olha aí. Qual é o valor da soma das raízes da seguinte equação? Aí ela. Certo? O A, ele vale 1/2.
o B vale 8 e o C vale 14. Como ele quer a soma, nós temos uma formulazinha para soma, né? A soma é menos o B dividido por A. Professor, eu pensei que o C seria 8, ó. Não, né? Porque o A não é 1, só vale quando é 1. E nem seria 8, seria menos 8, né? Porque aqui tinha que ser negativo, ó. Então, cuidado. Vamos calcular pela fórmula. A soma vai ser menos o B menos o 8, dividido pelo A. Só que o A é uma fração, ó. O A é 1/2, então tu vai dividir por 1/2. E aí vai lembrar das operações com frações. Divisão de duas frações, tu vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda que está embaixo, ó. Qual é o inverso de 1 e 2? 2 e 1. Pronto. 8 vezes 2 dá 16. Como tem um menos aqui, não esqueça dele, menos 16. E menos 16 dividido por 1 vai dar menos 16. Alternativa B de bola, questão número 5. Vamos para 6. Olha aí. Eita. Questão número 6. Considere a função. É correto afirmar que não possui raiz, possui uma única raiz, possui raízes reais, o discriminante é 0 ou o discriminante é um número positivo. Galera, essa é uma questão que tu faz em 5 segundos se tu for uma pessoa muito boa que domina a matemática. Por quê? Os itens aqui estão entregando tudo, gente. Essa palavra discriminante é delta. É o delta, tá? E aí nós sabemos o seguinte, quando o delta for maior do que 0, tem duas raízes diferentes. Quando o delta for 0, só tem uma raiz diferente. Aliás, só tem uma raiz real. Tem duas iguais e tem duas raízes, só que as duas são iguais, então fica só uma única raiz. E quando o delta for negativo, não tem raiz. Então são 0 raízes, né? Não tem raiz. E aí, se tu saber disso, tu não precisa fazer cálculo nenhum. Por quê? Ele está dizendo no item A que a função não tem raiz. Então, no item A, o delta é negativo. Se o item A for verdade, certo? Se o item A for verdade, não dá para cortar nada aqui. Então, na verdade, são os outros, observe. A função possui uma única raiz. Então, quer dizer que o delta é quanto? 0. Se o delta é 0, ou seja, o item B for verdade, o item D também é verdade, ó. O discriminante é 0. Então, tanto o B quanto o D estão falando a mesma coisa. Se o B for resposta, o B também vai ser. O D também vai ser, ou seja, seria uma questão anulada. Então, não pode ser o item B e nem pode ser o item D. A mesma coisa com o item C, ó. Se o item C diz que a função possui raízes reais distintas, é porque o delta é positivo. E é justamente o que diz o D. O discriminante da função é positivo. Então, teriam dois itens corretos, o C e o E. Na verdade, o E, né? Então, seriam dois itens também descartados. Então, só sobra para tu marcar quem? O item A. O item A é o único item possível. A função não tem raízes reais. Pronto, tu faria essa questão só assim, sem fazer conta nenhuma. Agora, o que a gente faria na prova mesmo era calcular o delta. Vamos calcular. O A é 2, o B é menos 3, o C é 5. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta igual. O B é menos 3, então fica menos 3 ao quadrado, menos... Vai direto, né? Vai direto. 3 vezes 3 é 9, então aqui vai dar positivo, porque tu sabe que menos com menos dá mais, então dá mais 9. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 5. Então, o delta vai dar 9 menos 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 5 é 40. Então, fica 9 menos 40, e claro que o negativo é maior, o negativo vai ganhar. Essa conta aqui vai dar negativo, vai dar menos 31, porque 40 menos 9 dá 31. Conclusão, o delta deu negativo. Se o delta deu negativo, não tem raiz. Se não tem raiz, é a alternativa A para a questão número 6. Show? Questãozinha teórica, né? Para tu saber um pouquinho da teoria. Vamos para 7. Eita, olha a 7, mas é boa, ó. A 7 é muito legal também. Quem domina faz bem rápido também a 7, ó. A figura ao lado apresenta o gráfico de uma função quadrática, né? Tá aqui o A, o B e o C. Ele quer saber
se o A vai ser positivo, vai ser negativo, se o B vai ser positivo ou negativo, e se o C vai ser positivo ou negativo. Gente, na hora que tu tem o gráfico, tu já tem que saber de cara se o A é mais ou menos e se o C é mais ou menos. De cara. De cara, gente. Por quê? Porque, cara, o A, ele é determinado pelo sorriso da parábola. Se a parábola tá com um sorriso lindão, é positiva. Se ela tá com a carinha fechada, é negativo. Observe que ela tá sorrindo para ti, a parábola tá feliz, cara. Olha como ela tá feliz. Então, se ela tá feliz, é porque o A é positivo. Quais são os itens que eu posso tirar? Só o E, ó. O item E tá dizendo que é negativo, então descarta o item E. Além disso, tu já tem que saber que o C é onde a função cruza o eixo Y, que é o eixo que está em pé. Onde é que ela está cruzando o Y? Lá embaixo, ó. Lá na parte negativa do Y. Conclusão, o valor de C é um valor negativo, menor que zero. Onde é que tem o C menor que zero? No item A está mais, está maior. No item B está maior, então descarto o A, descarto o B. E tá aqui, ó, tanto no C e no D, o C ele é menor que zero e o A é maior que zero. Então só pode ser o C e o D. Quem vai matar a questão é justamente o valor do B. E aí, professor, como é que eu vou saber se o B é positivo ou o B é negativo? Cara, utilizando a soma das raízes. Porque tu sabe quanto é as raízes aqui, ó. Quanto é a primeira raiz? A primeira raiz é o número menos 1, né? E a segunda raiz é o número 4. Quanto é que está dando a soma das raízes? 4 com menos 1 dá 3. Ó. Observe que a soma é um valor positivo. E aí nós temos a fórmula da soma. E aí tu vai matar agora. Qual é a fórmula da soma? Menos o B sobre o A. Galera, como tu já sabe que a soma tem que dar positiva, essa conta aqui vai ter que ser positiva. Ora, mas o A já é mais, o A já é positivo. Como aqui tem um menos, para essa conta continuar positivo, o B também vai ter que ser menos. Por quê? Porque o B sendo menos, menos com menos dá mais. E aí essa conta só vai dar positiva se o B for negativo, porque menos com menos dá mais. Então o B tem que ser menos, né? Então o B tem que ser negativo, seria a alternativa D de Dandan. Beleza? D de Dandan é a alternativa correta para a questão número 7. Excelente questão, né? Excelente questão. Mas tu já matava metade da questão, ou quase tudo, só aqui, ó. Só no A e no C, que são muito fáceis de ver. Essa é a 7. Vamos para a 8. Pronto, aí, ó. Eita. Questão número 8, galera. Pronto, de novo, já dá para tu matar quem é o A e quem é o B e quem é o C só olhando aí. Ou pelo menos já tem uma noção de quem é o A e de quem é o C só olhando aí. Vamos lá, observe o gráfico. A curva representa uma função do segundo grau de equação ax2 bx mais c. Quais são os valores do A, do B e do C? Meus lindos, a função está triste, né? A função está triste. É isso? Se a função está triste, o A é negativo. Então, tu vai caçar os valores onde o A são negativos. Quais são? Pode ser o item A, ó, e o item todos, né? Menos o C, ó. O C é o único que é positivo. Então, descarta aqui o C da jogada. Certo. Outra coisa, já dá para achar quem é o C. Porque o C é onde a função vai cruzar o Y. Onde é que ela está cruzando o Y? Bem aqui assim. Em cima de quem? Em cima do zero. Então, o C vale zero. Quais são os itens que o C é zero? Item B, item D. Pronto, descarta o A. Novamente, tu fica em dúvida em dois itens. E tu já sabe que o A é quanto, ó? O A é menos... O A pode ser tanto menos 2, né? Quanto menos 1, tá? Quanto menos 1. Como é que tu vai matar essa questão? Tu vai matar essa questão, cara, pela soma das raízes. Novamente, pela soma das raízes. Ou pelo produto, tanto faz. Ou a soma ou o produto. Não, o produto não dá não, porque o produto vai dar zero. Então tem que ser pela soma mesmo, tá? Tem que ser pela soma das raízes. Quanto é as duas raízes? O x1 é 0 e o x2, ó, vale 2. Quanto é que dá essa soma?
0 mais 2 vai dar 2. Então, quando tu usar a fórmula da soma, vai ter que dar 2. Qual é a fórmula da soma, gente? Menos B sobre A. E aí tá na cara que vai ser o item A, o item D a resposta, ó. Por quê? Olhando para o item D, quem é o B? O B é 2, então fica menos 2. Quem é o A? Menos 1. Menos com menos dá mais, e 2 dividido por 1 dá 2. Então, a soma dá 2, justamente o que diz o item D de Dandan, resposta da questão número 8. O item B não é porque vai ficar 1 e 2, ó, vai dar 1 meio, né? 1 meio positivo ou negativo, não sei, mas vai dar 1 meio, então não pode ser porque a soma dá é 2. Alternativa D de Dandan para a questão número 8. E vamos chegar agora na última, e eu, claro, deixei a última como sendo a melhor, né? A última é a melhor questão de todas, a questão mais bonitinha, ela é aquela mais diferente, é aquela mais legal do dia. Eu aposto que vai cair soma, vértice máximo e mínimo, x do vértice ou y do vértice. Mas pode cair qualquer uma dessas questões, e essa questão número 9 aqui, ela é muito linda para cair. Ela é muito linda para cair. Por quê? Considere a função f de x igual a quanto? Ó, 2x ao quadrado menos 5x mais 1. Beleza? Pronto. Aí ele quer descobrir, pessoal, quanto é o valor de quê? Ó? De 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Vou fazer aqui. 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. O que é que 99% dos candidatos vão fazer? Eles vão achar quem é o x1 e quem é o x2. Como? Calculando o delta. Eles vão calcular o delta e vão sofrer. Vão sofrer. Certo? Você não vai sofrer porque você conhece o Dandan. Aliás, galera, eles não vão nem sofrer. Eles não vão nem conseguir fazer a questão. Eles vão chutar. Por quê? Porque se tu calcular o delta, olha o que é que vai acontecer. Vamos calcular o delta. Só para ter uma noção. Não vou fazer não, tá? Quem é o A? 2. Quem é o B? Menos 5. E o C? 1. Quem é o delta? B ao quadrado. Então, 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 2 vezes 1. Vai dar 25 menos 8. Quanto é 25 menos 8? 17. Eles vão morrer aí, gente. Por quê? 17 não tem raiz. Não tem raiz. Então, eles vão calcular o x e vão ficar lá, menos o b, mais a raiz do delta, a raiz do 17 sobre 2a, que é 4. Gente, eles não vão saber sair daqui. Tem uma conta com raiz, eles vão perder a questão. E tu que conhece o Dandan, tu vai acertar. Por quê? Porque o Dandan já te mandou, já te mostrou várias regras legais. E uma das regras legais que o Dandan te ensinou aqui para calcular soma de fração foi a borboleta. Tu tá vendo que isso aqui é uma fração? Cara, vamos usar a borboletinha aqui, vamos? Bora calcular a borboleta. Pela borboleta, ó, quanto é que dá 1 vezes o x1? Vai dar x1. Mais, que aqui no meio é mais. Aí tanto faz a ordem. Quanto é mais, tanto faz começar aqui ou começar aqui, tá? A outra. Quanto é que vai dar 1 vezes o x2? Vai dar o x2. Então, aqui em cima vai ficar x1 mais x2. E tu já tá vendo algo legal, né? Quanto é que vai dar aqui embaixo, gente? Aqui embaixo tu vai ter que pegar o x1 e o x2 e juntar. Quanto é x1 multiplicado com x2? Não tem o que fazer, é só juntar o x1 com o x2. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas o que aconteceu aqui foi o seguinte. Aqui em cima é a soma das raízes, não é não? Ah, é verdade. E embaixo está multiplicando as raízes, é o produto. E, meus lindos, soma e produto tem uma formulazinha especial. Qual é a fórmula? A soma é menos B sobre A e o produto é o C sobre o A. Que tu pode papocar o A com o A aqui de baixo. Isso é a mesma coisa de pegar menos o B e dividir pelo C. Ou então, tu repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tu vai cortar o A do mesmo jeito, vai sobrar menos B sobre C, e aí a questão está encerrada. Quem é o B? O B é menos 5. Com esse menos da fórmula, ó, o B é menos 5. Com esse menos aqui, fica mais 5. E o C? É 1. Quanto é que é mais 5 dividido por 1?
mais 5. Alternativa A. Questão número 9, a questão mais linda do dia. Pronto, meus lindos, é isso aqui. É isso que o Dandan acredita que a banca pode cobrar de você em relação ao tema função do segundo grau. Ela pode cobrar para tu achar as raízes, ela pode cobrar para tu analisar o comportamento do gráfico, ela pode calcular o que eu acho que vai ser, que é o x do vértice ou o y do vértice, que são essas duas questões. Você pode ter uma questão para usar soma e produto, certo? Uma questão para identificar como é que é o delta, delta positivo, delta negativo, enfim, e uma questão sobre gráfico, porque a última lá também é uma questão de soma e produto, tá? Então, assim, tudo que a IBFC pode cobrar está nesse vídeo. Não tem nada de equação do segundo grau que passou despercebido aqui neste vídeo. Então, cara, tu está bem preparado. Eu espero que você acerte a questão de função lá. Lembrando, deixa o like e comente aí qual é o próximo tema que você quer que o Dandan faça. Se inscreva também se você não for inscrito neste canal, beleza? Valeu, gente. Um grande abraço. Boa prova a todos, boa sorte, um bom estudo. Até a próxima. Tchau, tchau.